Nosso texto está em Lucas 8, capítulo 8 de Lucas, versículos 4 ao 15, é a parábola do semeador. E hoje nós iremos dar continuação. Nós vamos ler os versículos correspondentes à meditação desta noite, daqui a pouco. Mas antes, como introdução, deixe sua Bíblia aberta lá, põe uma marca, porque nós vamos sair fora do texto um pouco, depois retornaremos a ele. Tá bom? Lucas 8, dos versículos 4 ao 15. É essa aqui, ó. Tá? Eu tenho falado com vocês sobre a importância de ouvirmos a Deus pessoalmente. Por quê? Toda religião pagã se caracteriza por ter oráculos. Não que no cristianismo não existam oráculos. O que é um oráculo? Não é alguém que ora, mas é alguém que fala. É alguém que reproduz o que a divindade diz. No entanto, a nossa característica não é de procurarmos oráculos para que eles interpretem nossas vidas, para que eles nos falem do nosso futuro pessoal. Quando você se dirige a alguém para buscar uma palavra de Deus por meio de profecia ou revelação qualquer, palavra do conhecimento, você pode estar cometendo um grande erro, querendo saber se um demônio, se o diabo, se há inimigos ao seu redor. Você não deveria sequer duvidar disso, porque em todo o tempo, esses seres estão ao nosso redor. E você conhece princípios da palavra de Deus para saber como reagir às ações desses seres, seja diabo, demônios ou inimigos. Esses princípios, onde eles estão? Na palavra de Deus. Cabe a nós estudarmos a Bíblia em grupos, conversarmos sobre ela, procurarmos conhecer cada vez mais sobre o que Deus nos diz, sobre o que Ele pensa e o que Ele espera de nós. Mas nas religiões pagãs, a ênfase sobre os oráculos é demasiada. Eles não conseguem viver sem ir a um determinado lugar para ouvir alguém especial lhes dizer algo especial. Geralmente, o que lhes é dito é para contribuir com a sua vida terrena. A procura que as pessoas fazem aos oráculos de suas respectivas religiões é para a solução de problemas. Mas Jesus disse o contrário, que nós não devemos viver ansiosamente, preocupadamente, deixando que a nossa mente seja absorvida pela ansiedade ou preocupação,
porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Mas ele nos inspira com sua fala, dizendo: busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que o agrada, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí eu questiono: onde está a nossa fé para acreditarmos nas palavras do próprio Jesus, quando nós as rejeitamos, buscando oráculos que simplesmente vão nos dizer sobre o nosso futuro na terra? Há muito, eu desconfio que a igreja está despreocupada com a eternidade. E muitos buscam uma palavra de conhecimento sobre o seu momento e deixam de receber uma palavra de sabedoria. Justamente aqui ensina a pessoa a viver para Deus dentro de cada momento. Não basta alguém chegar a você e dizer assim: olha, tem um ser agindo contra você, mas fica despreocupado que Deus já está no controle. Preciso saber se você vai dar o controle a Deus. Que Deus está no controle da história, isso eu sei. Há certas coisas que acontecem na minha vida e eu sei que Deus está no controle. Eu estou fazendo um tratamento contra o câncer, estou ficando esbelto. Tem algum cirurgião plástico aqui? Preciso tirar umas rebarbas agora. Então, preciso trocar uns paralamas, umas portas. Então, veja só, Deus sabia que isso ia acontecer comigo. Mas isso não aconteceu comigo porque alguém lá no passado cometeu alguma bobagem. De forma alguma. Eu sempre fui um homem muito abençoado por Deus e continuo sendo. De dentro do meu coração sempre sairão as palavras do Altíssimo. Jamais usurparei a autoridade de Deus. Vocês pertencem a Ele. No entanto, como eu darei a Deus o controle neste momento? Eu poderia sair por aí buscando uma pessoa: escuta, agora eu estou doente, você tem alguma palavra para mim? Oh, meu filho, essa doença não é para a morte. Mas e daí? Eu posso ser curado do corpo e morrer na alma, porque eu não sei como viver para Deus. Isso é só um preâmbulo, uma introdução de tudo aquilo que eu pretendo falar. Não basta você saber tudo que está escrito na Bíblia. É necessário você também conhecer o que Deus quer de você em determinados momentos. Como você deve lidar com determinadas pessoas e situações. No entanto, eu preciso dizer que aqueles que congestionam suas mentes com muitos pensamentos, desculpe, dificilmente ouvirão a voz de Deus. Dificilmente. Quando nós enchemos nossas mentes com os assuntos da vida, preocupações, planos, metas, ambições, contas, sonhos pessoais, interesses pessoais, como você comparece perante Deus? Ó Deus, eu estou com um problema com o João, estou com um problema com a Maria, estou com um problema com o Sebastião, estou com um problema com a Sebastiana. Estou ganhando pouco. Quando que você vai ouvir Deus? Você só está pedindo. Você não está confiando. Deus ensina que nós devemos pedir, mas também que nós devemos ouvi-lo. Porque não basta simplesmente Deus lhe dar algo. Você precisará aprender a andar com Deus com aquilo que Deus lhe dá. Não adianta apresentar as coisas a Deus
e segurá-las em nossas mãos. Nós precisamos sempre esperar pelas suas respostas e em silêncio, para que Ele nos dirija. Quando eu converso com pessoas carismáticas, pentecostais, e até mesmo cristãos mais fundamentalistas, mas um pouco mais avivados, eles acham que gritar é orar. Deus não é surdo. Mas Deus também ensina que nós devemos louvá-lo em voz alta. Alguns, quando estão para louvar a Deus, não o louvam em voz alta. Mas quando vão orar, eles querem sobressair sobre a congregação. É um erro? É uma falha? Imagine você morando no terceiro andar de um prédio. E você vai para um quarto e começa a gritar. Dar chute nas paredes, no chão. O vizinho de cima, o de baixo, dos lados, vão reclamar de você. Que tipo de religião é essa? Quando você está andando na rua, Deus também pode falar com você. Quando você está diante do computador, vem aquela coisa dizendo para. E você entra em silêncio e calma. Imagine você no seu escritório, digitando, Deus diz para. E você começa, ó Deus, fala comigo agora, hein? Eu estou esperando, hein? Como seus colegas irão perceber essa atitude? Ou receber? A Bíblia ensina que nós temos que ter bom senso, equilíbrio e sabedoria. Ter o conhecimento do que Deus nos diz nas Escrituras é muito bom sobre vários assuntos. Por exemplo, se você tem um inimigo, o que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus ensinou sobre isso? Que nós devemos amar, orar e abençoar os nossos inimigos. Mas eu pergunto, como? Quando? Você saber o que está escrito na Bíblia é uma coisa. Mas praticar aquilo no dia a dia é diferente. Porque às vezes Deus irá lhe dizer, não fale nada com ele agora. Você vai acrescentar brasas na sua consciência. Despreze. Outras vezes Deus diz, vai lá e fale, e faça alguma coisa por ele. Porque você vai acrescentar brasas na sua consciência. Quando eu devo fazer uma coisa ou outra? Porque quando eu desprezo, eu estou amando. Porque eu devo amar primeiramente a Deus. Quando você lê o livro de Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus desprezou. Porque Ele amou. Ele ama a verdade. Ele não ama a mentira. Mas em outros textos diz que Deus visitou. E falou. E chamou para perto. Porque Deus ama a verdade e queria atrair aquelas pessoas. Vocês sabem que o coração orgulhoso leva a pessoa à queda, à ruína. Assim como o egoísmo. Eu conheci um rapaz, cujo nome fictício darei Beto. Não vou dizer o nome dele, dado ele estar por algum lugar do país e escutar o nome dele, vai ficar muito chato. Ele era um rapaz envolvido na igreja, amava a Deus, generoso. Participava sempre de grupos pequenos, estudava a Bíblia. Ouvia as pessoas, as ajudava. Se preocupava financeiramente com as pessoas. Não ganhava muito, ganhava até pouco. Ele ofertava financeiramente na obra de Deus, segundo o que Deus lhe dava.
Ele andava na presença de Deus, amava conhecer a verdade e os princípios divinos. Mas Deus foi abençoando essa vida. Deus foi dando a ele. Ele foi crescendo. E ele entrou numa empresa ganhando 3 vezes mais do que ganhava. E chegou ao posto da gerência. Ele era muito estudioso, muito sábio. Ele conhecia os princípios, ele sabia orientar pessoas, porque ele estudava bem a Bíblia. Estava com pessoas qualificadas, pessoas temperadas, balanceadas. Não estava entre fanáticos, mas ele sabia conversar com as pessoas. E ele continuou na igreja, mas a sua atitude começou a mudar. Quando ele começou a ganhar mais, outras coisas entraram no seu coração, na sua mente. Ele começou a se preocupar com outras coisas. Até que um dia ele aparece no escritório, marcou para falar comigo, e disse: Walter, eu estou saindo da igreja. Eu disse: mas por quê? No fundo eu sabia. Quando você fica numa igreja onde se ensina princípios espirituais e morais, deve ser uma loucura na cabeça de uma pessoa que não quer mais isso na sua vida. O que ele quer só é prosperidade financeira, ficar rico. Ele quer, enfim, prazeres. E a sua mente se preocupa com essas coisas. Enfim. Ele disse: eu estou indo para uma igreja, eu posso saber qual é a igreja? Ah, a igreja tal. Essa igreja que ele estava indo era uma igreja que só pregava positivismo. Deus vai te dar. Hoje o diabo está quebrado na sua vida. Como é que o diabo pode estar quebrado na sua vida se ele não tiver dinheiro? Porque nem Jesus quebrou o diabo. Pelo contrário, ele disse assim, ó, uma pessoa que é liberta, se não se preocupar em cuidar da sua vida, os demônios voltam. Com uma força de 7 vezes mais. E o segundo estado dessa pessoa pode se tornar pior do que o estágio primário. Primeiro. Mas ele não estava mais se preocupando, o Beto não se preocupava mais com coisas espirituais e morais. Agora ele queria viver a vida. Ele queria que a vida lhe sorrisse. Ele deixou de ser generoso. Já não ofertava mais segundo o coração de Deus. Não ouvia mais pessoas. Não participava mais de grupos pequenos para estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Não tinha mais tempo. Agora era a Vila Madalena, ali para os cantos da Rua Augusta, alguns restaurantes mais caros, Pamplona, enfim, um carro muito bom, importado, naquela época. Tudo mudou na vida dele. E quando uma pessoa diz que Deus está falando para ela que ele tem que tomar uma decisão, eu tenho que respeitar. Mas mesmo sabendo que ela está errada, mas eu digo, cuidado para não cometer um engano. Passou-se o tempo. Um dia eu estava andando lá pelo centro da cidade, que eu fui a alguma livraria, e de repente me deu vontade de comer um pãozinho com manteiga, um cafezinho com leite. Famoso pingado. Aí, quem que eu vejo? O Beto. Sentei assim, como estou agora, um pingado, um pãozinho na chapa. Coisa de brasileiro, que é bom demais, que você não acha lá fora. Você vai para a França, procura pão francês, não tem, só no Brasil que tem. Aí, é verdade.
E para dizer a verdade, sabe quem inventou o pão francês? Não foi o francês, foi um português no Brasil. Português não soube nem dar um nome para o pão. Devia ser pão luso brasileiro, pronto. Tupiniquim. Mas colocou pão francês. Será que ele queria zombar dos franceses? Pãozinho em miniatura? Francês gosta de croissant. Então, aquela gordura que entra, assim, que pega, vai entrando, vai congestionando o estômago, vai enchendo, né? Então, o Beto estava lá, tomando um pingadinho e um pãozinho na chapa. Eu não aguentei. Ele estava meio assim esquisito, não era mais a mesma pessoa. Olhei o rosto dele assim, marcas de sofrimento. Falei, e aí, Beto? Você não é o Beto? Sou eu sim. Walter, quanto tempo? Como é bom encontrar com você aqui. Falei, você não imagina como, Beto? Como é que estão as coisas? Rapaz, naquela época era um rapaz. E então, ele me disse, você não pode imaginar a reviravolta que aconteceu na minha vida. Ele, como um bom pentecostal, ele diz assim, deu aquela coisa, como é que fala na igreja? Não é turbulência, o rebuliço, a miséria que aconteceu na minha vida. Mas o que houve, Beto? Minha família me abandonou, e com razão. Eu só ficava nas baladas, na bagunça, bebendo, ingerir drogas. Perdi meu cargo de gerente. E agora estou tentando vender produtos de limpeza. Com todo respeito, hein? Quem vende produto de limpeza aqui? Me responda a verdade, é vida dura ou não é? É ou não é, Beto? Então, ele me disse, olha, eu saio com uma mala e dentro tinha uns tubos com produtos que ele tinha que fazer demonstração nas empresas. Ele disse, e você está vendendo? Não vendo nada. Você acha que é castigo de Deus na minha vida? Eu disse, isso eu não posso lhe dizer. Mas você plantou o que está colhendo. Mas eu estou aqui diante de você como um mensageiro de Deus. Para lhe dizer, Beto, que Deus quer você de volta. Não, mas primeiro eu tenho que resolver minhas coisas, primeiro eu estou com tantos problemas, eu perdi minha família, meu emprego, eu estou pensando até em me matar. Olha a mente dele. Ele teve a chance. Eu preguei para ele, falei para ele sobre a decisão de Deus na vida dele. Aquele encontro não foi casual, foi planejado por Deus. Mas ele não se submeteu ao controle de Deus. Ele sabia que tinha que se submeter. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas ele não tomou a atitude correta. Porque apesar de conhecer a palavra de Deus, ele não ouviu a voz de Deus. Eu era um oráculo para ele. Não procurado por ele, mas enviado por Deus. Para falar a ele uma mensagem de vida que ele não conseguia ouvir mais. Porque a sua única preocupação era ganhar dinheiro, e como não estava ganhando mais, perdendo tudo, ele estava pensando em se suicidar. Essa é a resposta mais fácil que uma pessoa que abandona a graça de Deus pode dar à vida. Mas tudo que nós estamos tratando aqui, inclusive na minha conversa há vários anos atrás com o Beto, é muito sério.
Porque nós estamos lidando com o céu e o inferno. E aqueles que não levam as coisas de Deus a sério, não podem negar as palavras de Jesus. Porque ele mesmo disse que o inferno existe. Como é que pode um oráculo pagão dizer que o inferno não existe? Então Jesus é mentiroso? Ele se equivocou. Quando você procura nos escritos originais, inferno é inferno. Regiões inferiores, abaixo do céu, em valores, região de sofrimento, de angústia, de dor, de ranger de dentes. É para lá que essas pessoas irão, porque rejeitam a Deus, rejeitam a sua direção. O Beto, por tanta preocupação, afastou-se da verdade. O Beto, comigo, depois de algum tempo, naquele bar, afastou-se novamente de Deus, por causa de suas ansiedades e preocupações. Então, há uma coisa que nós devemos guardar no coração, que é o princípio da semeadura e da colheita. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 9, eu disse que nós iríamos dar um pequeno passeio e voltarmos ao nosso texto bíblico, para depois discorrermos o resto dos pensamentos. O apóstolo Paulo escreve para cristãos que estão substituindo o cristianismo por outra ideia. E Paulo diz, vocês estão se enganando, o cristianismo não é assim, o que Jesus ensinou não é assim. Acharam? Se você está do lado de alguém que não sabe achar, ajude a pessoa. Ou leia na versão da Nova Tradução, junto com a pessoa, vai ajudar bastante para compreender o texto. Vamos ler então. Posso ir? Vocês se importam que eu fique sentado? Eu estou melhorando dos efeitos da quimio, mas ainda eu estou um pouco fragilizado. Vocês não se importam, não, irmãos? Muito obrigado, viu? Eu aqui cruzo as pernas, perna de índio, pinto o 7 aqui. O apóstolo Paulo, a partir do verso 7, diz, não se enganem. Não coloquem dentro dos seus pensamentos ideias outras, fantasias. Por que ele diz isso? Por que ele diz isso? Ninguém zomba de Deus. Mas como eu zombo de Deus? Eu zombo de Deus quando eu não planto a sua vontade em minha vida e na vida dos outros. Então ele discorre. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Plante na sua casa discórdia. Plante aqui na igreja discórdia. Plante na sua vida discórdia. E daqui a um tempo, você mesmo se abaterá. Destruirá suas amizades, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua honra, sua dignidade. Paulo continua então no verso 8. Repare que ele vem com uma condicional. Se você quiser, você está com a caneta, você pode circular isso. Porque ele vai dar uma coisa séria aqui. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno, colherá o quê? A morte. Quando Jesus veio habitar na sua vida,
Ele não veio como uma vida aperfeiçoada. Foi uma nova criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o universo tudo novo. E o apóstolo João diz, vi novos céus e nova terra, porque Ele vai criar tudo novo. Ele não vai usar das coisas que existem para trazer outras coisas à existência. A palavra criar é bara, no hebraico, que significa criar, não existindo nada. Deus fala e acontece. Por isso que quando Deus faz alguma coisa na sua vida, porque Ele falou. E se Deus determina, nada pode mudar. Por isso está escrito, agindo eu, quem impedirá? Que essas palmas sejam para o Senhor, e não para a eloquência da minha voz. O que é a natureza humana? A natureza humana é aquela que deve se submeter à nova criação. O que é a nova criação? É Jesus em espírito, habitando dentro de nós. É isso que Paulo ensina em Romanos. Aquele que anda no Espírito está livre de qualquer condenação. Mas se a minha alma não se submete à nova criação, o que eu colho? Morte. O que é morte? Separação de Deus. Uma pessoa que planta só para si, colhe uma vida separada de Deus. E então ele vem com uma outra conjunção, muito importante. Porém, todavia, entretanto, no entanto, a propósito, se, novamente, condicional, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá o quê? A vida eterna. A vida eterna não é um produto só que pertence à eternidade. A vida eterna é uma ação de Deus contínua dentro de nós, que nos ajuda, que nos beneficia, que nos orienta, que nos mantém debaixo da graça e nos ensina a andar na presença de Deus, a lidar com as coisas. Porque as pessoas preocupadas têm a tendência de fugir, desaparecem. Mas a pessoa que semeia no Espírito, comparecem. E ainda se preocupam com os outros. Vocês estão comigo? Está chato ou não? Estou ensinando um pouco de doutrina para vocês. Jesus, mesmo na cruz do Calvário, com dores horríveis, tétano, febre, era capaz de dizer, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Dá uma chance a eles, ó Pai. Olha só. Ele disse para o ladrão, se isso te consola, filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na maior tragédia, ele ainda era capaz de semear no Espírito, negando a sua carne. Porque o sofrimento não é uma ilusão, ele é real. Judia, machuca, traz perdas. Continuando. Não nos cansemos de fazer o bem. O que é isso? A vontade de Deus por meio de Cristo Jesus.
O bem não é aquilo que você chama de bem. Ah, vou ajudar alguém. Você perguntou se Deus quer que você ajude? Porque às vezes você está dando de mamar para um sem vergonha. Então, olha aí. Pois, olha só. Portanto, se, condicional, se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. O Beto colheu. Ele queria uma vida separada de Deus. E Deus deu a ele a liberdade. E ele se perdeu. Igual ao Beto, existem muitos no mundo. Mas nem todos os Betos, mesmo afastando-se de Deus, perdem tudo o que têm. Eu conheço muitas pessoas que não andam seriamente com Deus e estão cada vez mais ricos. Deus deu a eles a capacidade de se enriquecerem. Mas eles não querem saber como lidar com suas riquezas, segundo a vontade de Deus. Se tornam avarentos, mesquinhos. Mão de vaca. Longe disso pensar que eu sou seguidor de Jesuíno, Zé Dirceu, essas coisas que me parecem infernais. O maior problema de uma pessoa que se afasta de Deus é a perda do desfrute da vida elevada. Porque ele não sabe mais para onde vai. Ele não tem mais limites. Concordam comigo? Sim ou não? Ele não tem mais limites. O que ele quer é satisfação pessoal. Ele é capaz de sair com 3 mulheres, uma de manhã, uma tarde e uma noite. Uma vez eu estava em Caraguatatuba. Caraguatatuba. Como chove ali. Aí eu vi várias saveiros, montanas paradas na rua. E eles colocaram um plástico. Encheram de água. E meninos e meninas ali pulando e se esfregando. Algumas perdiam o sutiã. E todo mundo achava engraçado. Essa valeu, essa valeu. Perderam o limite do pudor, da moral. Quem vai querer uma menina daquela, um traste daquele? Uma pessoa séria jamais vai se relacionar com uma tranqueira daquela, velho. Se você ama a sua vida, você quer uma pessoa que completará e lhe ajudará a estruturar sua vida. Na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde e até na hora da morte. Então, meus irmãos, Deus quer que tenhamos a vida verdadeira. E esta é um dom, um presente da parte dele, da parte de Deus, em Cristo. Em Mateus capítulo 10, verso 39, Jesus disse o seguinte: lição que o Beto não aprendeu, e que muitos cristãos, e que ouso dizer, que alguns estão aqui nesta noite, não aprenderam. Sequer a lei da semeadura e esta lição. Acharam
Quem procura os seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Quem disse isso? Confúcio? Jesus disse isso. Então vem aqui a conjunção, aí ó, uma adversativa, mas, isso é importante. Quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, meu discípulo, terá o quê? Terá a vida verdadeira. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu sou cristão. Isso não me diz nada, porque cristão é só um apelido. Se tornou um termo até pejorativo, que diz nada. Ser cristão hoje, você pode ser de várias frentes, que se julgam cristãs, mesmo negando até mesmo a divindade do próprio Jesus, que chamam o Espírito Santo de plasma, influência, cujas declarações são aberrações e infâmias ao nome de Deus. Então a experiência do Beto deve nos levar ao seguinte, que é a nossa terceira parte. Se quisermos ouvir a Deus, tomemos cuidado com as distrações. Você não pode estar na presença de Deus cheio de distrações. Mas, Walter, é difícil a gente não pensar nas preocupações, sim, lute contra elas naquele momento. Vejamos o que Jesus disse no versículo 7 de Lucas capítulo 8, e na sua explicação sobre o verso 7 no verso 14. Primeiro verso 7, ele está falando de um semeador que saiu a semear, não é isso? Uma semente caiu aonde? Num caminho duro, onde as pessoas passavam, e ali não germina nada. Outra caiu no meio das pedras, o chão era muito raso e não tinha profundidade. E agora? Outra parte, caiu aonde? No meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e a sufocaram. Os espinhos. Por que ele usou o espinho? Um dia eu estava cismando de cortar uma primavera lá. Mas rapaz do céu, cada galho que caía ia ensanguentando assim. Falei, não vai dar. Eu tenho que arrumar vou pôr um capacete da minha moto, vou pôr minha jaqueta, uma bela de uma luva, aí eu entro debaixo e deixa cair. Eu tenho que me despreocupar com os espinhos. Certa vez um homem estava num salão de barbeiro. Não sei se eu devo contar essa história, é um pouco triste. Já contei a vocês? O coitado estava fazendo a barba. E ele chegou ali e disse, o senhor faz a barba? Faço, senhor. Para já. E o barbeiro é aquela moda antiga, lá, uma cidadezinha do interior. E ele pegou a navalha, puxou a esteira de couro e começou. Deu uma salivada, que é para ir para a cara do sujeito. Pegou umas toalhas quentes, enrolou tudo da cara do fulano, parecia uma múmia. E o cabelo, ai, está queimando. Não, é bom, porque amolece a barba. Só está cheio de furunco aí na pele, de espinha, de bereba aí, imagine. Vamos amolecer esse trem aí. E ele começou a fazer a barba do homem.
Na primeira passada da navalha, pá, pegou uma daquelas berebas e ensanguentou tudo. Caiu para a camisa. Não se apavore. Ele pegou álcool com algodão e... Ui, calma. Seja homem, aguenta. Foi na segunda navalhada, mais sangue. E foi assim na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. O beiço do homem já estava assim, que nem pato, preste para ser jogado na panela. Tudo ensanguentado. Olha o que o senhor fez. Não, não fez não, é a sua cara que é assim. O senhor vai sair daqui sem barba, bom. E ele preocupado. Nisso chegou um outro homem olhando sem braço. E ele olhou para o homem sem braço e disse assim: o senhor é cliente do barbeiro? Não, meu braço eu perdi num acidente de motocicleta. Vocês não entenderam. Então, vai contar mal piada assim lá para o meio dos infernos também. Então, o homem machucou tanto ele que ele pensou que o homem era cliente e o barbeiro tinha cortado tanto ele que cortou o braço fora, ué. Aí Jesus explica. Negativo, Carol? Foi mal a piada? Sim, foi. É, porque a Carol tem uma mente pouco pequena. A Silvia também, Depois você é loira, complicado. Então, vejamos. Por isso que eu vi que ela não riu, ela chorou, coitada, ela ficou com pena. Então, Fernando, compra um braço mecânico para ele. Então, veja só. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem o quê? A mensagem, a palavra de Deus. Como nós estamos aqui. Nós estamos ouvindo. Mas onde a palavra de Deus está caindo? Quando você está sozinho com Deus, e Deus quer falar com você, onde a palavra de Deus cai? Espinho é uma coisa que incomoda. A pessoa se sente incomodada. E Jesus usa a palavra no plural. Repararam? Espinhos. Porém, olha aí. Porém, ele vai explicar. As preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Então, o que são os espinhos? Preocupações, riquezas e prazeres. Não é o caso do Beto? Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Tem pessoas que falam de Deus, mas nunca terminam o que começa. Porque está aí, ó. Cheio de preocupações. Então, por que as pessoas são tão improdutivas? Eu converso com pessoas há muito tempo, de 20 até 60 anos de idade. E elas me dizem, eu não sei mais o que fazer da minha vida. E esse tipo de fala me leva sempre a questioná-las. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Diariamente? Você tem dado tempo realmente a Ele? Ou só você fala? A sua oração é eficaz? Ou ela é um monólogo?
em que você quer orar, 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 sentir aquela empolgação, suar. Olha, mulher, eu estava orando, suei até a camisa, as cuecas, calça. Grande porcaria. Agora você vai dar trabalho para lavar. Que preocupações estão aprisionando a sua mente para que Deus deixe de falar com você? O que eu percebo nessas pessoas é a sua improdutividade. Já cansaram, irmãos? Fala a verdade. Que eu tenho mais 2 horas ainda. Então, a improdutividade é a marca dessas pessoas. Eles não produzem nada na vida, a não ser para si mesmos. Eles caminham, ou elas, as pessoas, caminham em círculos. Nunca chegam em lugar nenhum. Andam, 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 não chegam a lugar nenhum. Ficam perdidas. Como essas pessoas podem produzir? Se todo o tempo estão mudando de ideia, tentando encontrar alguma coisa para que as pessoas as notem, para que ela possa fazer algo, mas elas não andam na direção de Deus. Por quê? Porque elas não têm um foco real do sentido de suas vidas. Elas não entendem a razão pela qual Deus as colocou neste mundo. Se Deus me fez um pregador, não adianta eu ser político. Não adianta eu ser médico. A menos que Ele queira que eu seja. E se eu fosse um médico? Eu seria, antes de tudo, um pregador. E se eu fosse um político? Antes de tudo, eu seria um pregador. Porque pregar a palavra de Deus é a função mais honrada que um ser humano pode receber nesta vida. Nesta parábola, Jesus dá 3 exemplos de ervas daninhas que sufocam a palavra de Deus. E aí estão as preocupações, as riquezas e os prazeres. Me permitam mencionar cada uma delas, discorrer sobre cada uma delas. Vamos lá. É impossível orar e preocupar-se ao mesmo tempo. É impossível. É impossível chegar diante de Deus e dizer, Senhor, estou aqui agora numa aflição danada. Amém? Mas Deus não sai da minha mente. Ai, Senhor, o que eu faço? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Me dá uma palavra aí, mas eu acho que eu vou matar ele, viu? Ai, Deus, me dá uma palavra, mas eu acho que eu não vou conseguir perdoar ele. Não dá, não sai daqui, está aqui dentro. A pessoa quer entregar nas mãos de Deus as suas ansiedades, mas não as soltam. Ele não as solta. Segura. O que significa a palavra preocupação? É uma pessoa que está sendo puxada para várias direções ao mesmo tempo. Imagine, ela quer uma coisa, mas ao mesmo tempo ela não pensa naquilo que ela precisa, ela pensa naquilo que ela quer. Ela não pensa naquilo que é necessário para a sua vida, ela pensa naquilo que ela quer. E muitas pessoas comparecem perante Deus dessa forma. Deus não conseguirá falar com essa pessoa, nem lhe dar direções. As riquezas. Muitos estão ocupados fazendo dinheiro. E não dão tempo para Deus. Esse tipo de gente não se alegra verdadeiramente com a vida porque nem a conhece. Porque a vida para eles é a obtenção de bens materiais. Mas Deus se opõe àqueles que adquirem riquezas? Claro que não.
A Bíblia diz que Deus é o Senhor que empobrece e que enriquece. Ou não é assim? É do caráter dele. Escolher alguém para enriquecer e escolher alguém para empobrecer. E ele diz, eu fiz o rico, eu fiz o pobre. Cada um para um determinado fim. Imagine uma sociedade só de pobres. Nós temos exemplos no mundo. Imagine uma sociedade só de ricos. Garanto que algum rico tentaria fazer o outro ficar pobre. Imagine as guerras que existiriam. Pois não será assim no governo do anticristo? No entanto, o que Deus fica triste, e às vezes até dá uma ripada, é naqueles que adquirem riquezas se tornam mesquinhos, avarentos, mãos de vaca. Deixam de ser generosos. Eles não se preocupam com o reino de Deus. Não se preocupam mais. Não é assim o caso do Beto? E esse tipo de atitude faz com que o orgulho e o egoísmo cresçam dentro da pessoa. E isso fatalmente o levará à ruína. Qual é o trabalho de Deus aí? É pegar um pau e ficar dando na cabeça, tá vendo, seu mesquinho? Tó, pum. Dá um chutão no cóccix dele? Não. Tó, você quer essa vida? Viva. É isso que você quer. Vive. E a pessoa vai se iludindo, achando que é de Deus, porque ele faz algumas coisas na igreja, faz alguma coisinha aqui ou ali, mas o futuro dele não é a eternidade. E os prazeres? Não há nada de errado com prazeres. Imagine um mundo sem diversão. Imagine como você iria sorrir, gargalhar, se o Corinthians só ganhasse. Como é bom ver o Corinthians empatar com a Chapecoense. Maravilhoso. Ver aqueles 25 mil pagantes lá, no Lulão, chorando. Maravilhoso. Isto é impagável, Marlene. A gavião, a gavioa. Lógico que tudo isso é uma brincadeira. Mas o corintiano também fala a mesma coisa disso do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. É a diversão, é a brincadeira. Mas aqueles mais malucos matam por isso. Capaz de estar alguém aqui agora, esse pastor mexeu com o meu time, na saída eu vou matar ele. Por favor, não faça isso não. O problema está quando a recreação substitui a adoração. Eu pergunto àquela cadeira vazia, no domingo você estava aqui, por que não está? Eu fui votar no interior, claro. E se Deus dissesse, vá de manhã e venha à tarde, porque eu quero falar com você algo que você precisa ouvir. Eu pergunto para aquela outra cadeira, por que você não está aqui? Não é a cadeira, a alma que devia estar. Então, por que você não está aí? Ah, hoje era um dia de cervejada no bairro lá, umas festas lá, tal, pão com linguiça. Tubaína, arrotar. Nossa, que porquice, não? Então, ali,
por que a cadeira está ali vazia? Não, hoje eu encontrei uma mina e ela resolveu sair comigo, resolveu ficar comigo, tal, eu não aguentei sair. Mas Deus, puxa, marcou um encontro com você. Onde você está? Adão, onde você está, Adão? Estou aqui, Jesus, estou aqui, Senhor, atrás da moita com a minha mulher. Mas se escondendo do Senhor. Porque nós fizemos uma besteira muito grande. Nós os desobedecemos. Alguns dizem assim, mas não era para fazer sexo. Como não? Deus disse para eles procriarem. Era para fazer sexo, mas não era para desobedecer a Deus. E Deus o testou numa coisa. E por ganância, por interesse pessoal, caíram. Deus disse, Jesus, onde você está? Eu estou na cruz, fazendo a tua vontade. Pois bem, aguente firme. Jesus diz, Deus, onde tu estás? Por que me desamparastes? Deus nunca desamparou Jesus. Ele deixou de estar fortemente ali, mas os planos dele estavam sendo cumpridos na vida do Senhor. Quando a recreação substitui a adoração, você pode ter certeza que essa pessoa vai começar a experimentar um período de seca espiritual e moral. Seus valores começam a cair. Eu sei que há diversas ervas daninhas e você pode fazer a sua própria lista daquilo que te preocupa. Seja no campo espiritual, moral, profissional, conjugal, relacionamentos, outros e até diversões. Você deve estar enfrentando um problemão com o seu marido, com a sua mulher, está falando assim, eu vou me separar. Por quê? Por que essa deve ser, essa deve ser a sua primeira decisão? A sua primeira decisão deve ser buscar primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que Deus quer que você viva. E esperar que Ele lhe dê a direção às demais coisas. Mas os espinhos não estão deixando você pensar. Você diz, meu trabalho não está indo, o que eu faço? Vou roubar. Eu vou descer o padrão. É isso que Deus quer. Faça o que Deus quer e confie nele. Alguns pregadores um dia disseram para mim, Walter, se você ficar ensinando a Bíblia, as pessoas não virão na sua igreja. O que vocês são? Pessoas. Filhos de Deus. Qual é o meu papel? Ensinar a Bíblia. Ora, essa. É Deus quem traz as pessoas. Eu vou até elas, e falo como mensageiro de Deus, mas é Deus quem as convence. Qualquer coisa que me distraia do meu tempo com Deus, impedirá que Ele fale comigo. Ai de mim, passar um dia sequer, sem meditar num versículo da palavra de Deus. Eu dizia ao Paulo, você quer pregar? Se você passar um dia sem meditar na palavra de Deus, você quebra tudo o que Deus está fazendo na sua vida.
Se você não aprender a meditar na palavra de Deus, você nunca será uma pessoa feliz e abençoada por Ele. Quero terminar. Toda erva daninha cresce sem que nos esforcemos para que ela cresça. Você resolveu fazer uma horta. Você comprou terra, você tirou toda aquela terra, você tirou um palmo de terra. Aí você trouxe terra nova. Daqui 10 dias você olha lá, o que tem lá? Erva daninha. Você plantou a erva daninha? Você regou a erva daninha? Você deu adubo para ela? Não. Ela vem. E se você deixa a erva daninha crescer, sabe qual é a mensagem que ela está dizendo? Oi, negligente. Se você comparece perante Deus, com sua mente cheia de preocupações e distrações, sabe o que eles estão zombando de você e dizendo? Oi, negligente, eu ganhei você. É isso que Satanás diz para você. Negligente. Você não é hábil. Você não tem um comportamento correto, por isso você é meu. Eu não ligo de você estar dentro da igreja, desde que você não me incomode, não fazendo a vontade do Pai. Porque Satanás crê em Deus e treme. A Bíblia diz que em Deus nós podemos fazer proezas. Com o estrangulamento da palavra de Deus, devido às preocupações, fatalmente perderei minha alegria, minha paz, propósito de vida. Vou andar em círculos, como já disse. Perco o sentido da minha vida. Me encho de ansiedade, perco a serenidade e a capacidade de lidar com o estresse. Eu nunca vi tantos cristãos entrando em filas para... O pastor, faz uma oração especial para mim, não estou aguentando mais, estou no estado de ebulição. Você é uma pessoa ou é um geyser? Sabe o que é geyser? É um escape de um vulcão, que tem um rio ali embaixo da terra, esquenta, ele sai para fora. Sai aquelas colunas de água. Ou um vulcão. Você está explodindo. Se você não ouvir a Deus, você continuará explodindo. É muito fácil conhecer o comportamento de Deus, mas é muito difícil conhecer o nosso próprio comportamento. E nós só nos conheceremos a partir daquilo que Deus fala conosco. A partir da nossa improdutividade. Do nosso andar sem sentido. Sempre iniciando alguma coisa, mas nunca terminando. Por isso eu quero terminar dizendo, siga o exemplo de Jesus. Na escolha dos seus discípulos, não precisa abrir a Bíblia lá não. O que ele fazia? Ele estava orando em particular. No questionamento que fez aos seus discípulos, o que dizem as pessoas ser o filho do homem? Uns diziam que o Senhor é João Batista, Jeremias, profeta qualquer, Elias. E vocês? Tu és o Cristo, Filho de Deus, disse Pedro. Mas por que ele questionou? Porque ele estava sozinho. E Deus diz, questione os seus discípulos.
Seguir Jesus não basta simplesmente ficar andando na igreja. É necessário entender quem Ele é. E se eu aceito ou não os seus planos, sua vontade. Porque o próprio Pedro, quando Jesus começou, é necessário que eu vá para Jerusalém, seja massacrado, seja morto, mas vou ressuscitar. E Pedro disse, de maneira alguma. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Porque você só cogita das coisas da terra. Você nunca está preocupado com a eternidade. Satanás sabe que vai para o inferno. Mas ele não pensa no inferno, ele pensa agora. Alguns cristãos pensam que vão para o céu, mas não vão. Porque eles não pensam lá, eles pensam só aqui. Eles não se preparam. E não preparam ninguém para estar lá. Mas não é só esse exemplo, não. Quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, ele saiu do meio do bololô. E ficou sozinho. No Monte das Oliveiras, quando ele estava prestes a ser preso, ele disse para os discípulos, vocês orem aqui, fiquem aqui. Fiquem aqui. Eu vou ali orar sozinho. No Monte das Oliveiras. E ele voltou e encontrou os discípulos o quê? Dormindo, em estado de choque. Depressivos. Por quê? Distração. Uma vez eu estava numa reunião de oração, um irmão tão apavorado que ele começou a orar. E era daquelas orações, daquelas igrejas de cair o fogo mesmo. Aí, de repente, o líder da reunião diz, vamos ficar em pé. E ele continuou ali. Ele dormiu e a perna dele formigou. E ele não conseguia ficar de pé. E nós tivemos que sustentá-lo. Eu fico pasmo ao ver esses cristãos dizendo assim, a oração do monte tem poder. Que absurdo, você não entende nada. Se você precisa esperar a sexta-feira para ir no monte, você está parecendo macumbeiro, cara. Oração do monte é uma mística que se criou. Por que Jesus subia as montanhas? Para ficar sozinho, para não se distrair. Mas Jesus não mandou você subir montanha, Ele mandou você entrar no seu quarto e fechar a porta. Mas isso você não faz, porque você não quer ver a sua mulher ali, escutando o que você vai falar. Repreenda essa marvada, Jesus. Essa desgrama que me judeia. Me diga que eu estou errado. Quando é que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, Timóteo, Silas, Barnabé, subam ao monte para orar? Pura bobagem. Teve um irmão que foi, ele era escurinho, e ele foi para o monte, disseram para ele, você tem que ir de terno. Ele colocou o seu terno preto. Com todo respeito, sem ser racista, eu não sou racista. Mas ele, naquela escuridão, só quando ele acendia o siribi, dava uma risadinha, ou então o colarinho. Mas quando vai orar, baixa tudo. Quando ele chegou lá, já passou um morcego na frente dele. Ele, é o diabo. O diabo não queria que eu estivesse aqui, já está querendo me atacar, veio logo na cara.
falando assim. Ele começou a acreditar. Aí o líder disse assim: cada um escolha um lugar de melhor preferência. Quando ele se ajoelhou, ele ajoelhou em cima de um estrume de bode, de cabra. Sua calça ficou toda cheia de adubo orgânico. Eles, mas não é possível. Oh, miséria, o diabo mesmo está querendo me infernizar. Ele foi mudar de lugar, pisou em falso no buraco e rolou morro abaixo. Vocês conhecem aquela plantinha saco de bode? Hã? Cheio de espinho. Aquilo ficou espetado na cara dele, na mão dele, nas pernas, no peito, em todo lugar que ele tinha. Com muito custo ele subiu e disse assim: ó, vocês querem continuar orando nessa porcaria, vocês continuam, mas vocês vão tudo para o meio dos infernos, isso aqui não funciona nada, tchau mesmo. Foi embora. Ele tinha que perceber que o problema não estava no monte, estava nele. Aqueles irmãos que vão lá no monte, voltavam e continuavam tudo fofoqueiro, improdutivos. Deus quer de você uma outra atitude. Deus quer de você uma atitude consciente. Que você se envolva num grupo pequeno. Para estudar junto com outros irmãos. Relembrar as coisas que eu falo aqui no domingo. E levar as coisas de Deus mais a sério. Para alguns eu diria, parem de brincar. Para outros eu diria, continuem perseverando. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Para outros ainda eu diria, nesta noite Deus está te chamando de volta. E o que você vai fazer? Vai fazer igual o Beto? Eu só sei lhe dizer uma coisa. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então tome cuidado com aquilo que você faz da sua vida. E eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Quem do céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha herança, Pai.